Olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Que alegria estar com vocês ao longo dessa semana, passando a lição! Fico muito feliz pelo convite feito e espero de verdade poder contribuir de alguma forma para a aprendizagem de vocês ao longo dessa semana. Assim como também vou aprender mais ainda enquanto compartilhamos aqui um pouco da lição de vocês. Eu vou estar com vocês, no tema da lição 3, o plano de Deus para o ser humano. Vamos discorrer sobre qual foi esse plano, por que esse plano precisa ser revisitado, e a gente vai começar pela carta que Paulo escreveu aos Romanos e também a carta que Paulo escreveu a Gálatas. Eu acho muito legal a gente fazer um contexto da escrita, certo? Por que foi escrito, em que contexto foi escrito. Paulo escreve para Roma antes de visitar. No primeiro capítulo, Paulo vai falar como ele anseia estar com aquela comunidade cristã. Ou seja, foi uma comunidade cristã que nasceu sem necessariamente ter passado ali pelos ensinamentos de Paulo. Foi uma comunidade que provavelmente conheceu o evangelho em uma outra região e migrou até Roma. Então Paulo escreve a carta aos Romanos como uma advertência para que eles não venham se misturar, se envolver com a comunidade ali, com a própria filosofia de vida, com a adoração que os romanos praticavam. E é muito legal a gente começar a pensar aqui pela primeira pergunta, O texto de vocês vai trazer a seguinte pergunta: qual foi a verdade sobre Deus que as pessoas trocaram por uma mentira? O primeiro texto para vocês lerem é justamente Romanos 1:25, que eu quero ler com vocês. E diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quando a gente vai fazer um contexto do que Paulo está nos dizendo, ele começa lá no capítulo 1, no versículo 24, ele já começa falando sobre o pecado da impureza sexual. E Paulo vai trazer esse contexto de que o ser humano, ele se entregou às próprias paixões. Ele abandona a verdade de Deus, ele abandona os princípios de Deus para viver de acordo com a sua própria vontade. A segunda pergunta vai entrar no contexto da prática da homossexualidade, certo? E vai trazer essa ideia de, era comum aos romanos? E sim, era comum aos romanos, certo? Por isso que Paulo adverte a comunidade cristã, para que eles não se sujeitem às mesmas práticas. E aí lá no versículo 26 e 27 também do capítulo 1 de Romanos, Paulo continua descrevendo, certo? A ideia cristã sobre a prática da sexualidade. E Paulo, ele vai se referir a esse ato da homossexualidade, que eu também quero ler com vocês, está no versículo 26 e 27. E diz o seguinte: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocarão suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. Paulo deixa bem claro que a homossexualidade, ela é abominável diante de Deus, que a sexualidade, ela não pode ser vista como algo natural. E hoje a sociedade tenta trazer isso, Nós vivemos um contexto em que a sociedade está mais liberta, entre muitos parênteses, muitas aspas. E muitas vezes se coloca nesse sentido: mas Deus ama o homossexual. De fato, Deus ama o homossexual, mas Deus abomina o pecado da homossexualidade. E hoje a gente tem vivido uma época em que as pessoas querem normalizar. Mas Deus me criou assim. Não, Deus lhe criou perfeito. Deus lhe criou conforme um plano perfeito. O pecado distorce essa perfeição. E cabe a cada um de nós nos submetermos a Deus até
que sejamos transformados, mas a prática da homossexualidade, ela sempre foi condenável diante de Deus. A última pergunta vai falar justamente sobre qual é a única maneira de experimentar a verdadeira liberdade. E vocês vão ter 4 ou 5 textos para ler ao longo, hoje. Provavelmente já leram. Mas Paulo, ele vai dizer sim que nós temos uma solução para o nosso pecado. Como todos os pecados, nós temos uma solução, que é nos submetermos à graça de Deus. Paulo, ele vai dizer que Cristo nos chamou para a liberdade, mas não é uma liberdade que nos torna libertinos, não é uma liberdade que nos torna compactuantes com o pecado, mas uma liberdade. Isso está lá em Gálatas 5, e lá no versículo 13, que vai falar: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A graça com que Cristo nos alcançou, ela deve também ser alcançada àqueles que praticam a homossexualidade, que merecem respeito, merecem ser acolhidos, merecem ser amados. Mas a gente sempre tem que tratar e servir com amor, lembrando que, como cristãos, nós não nos submetemos à vontade do mundo, mas à vontade de Deus.